Bom, hoje a gente vai falar então da defesa no processo de execução. Por que eu quis falar da defesa no processo de execução? Porque, como nós já vimos, né, a execução ela é um processo bastante diferente, é um processo bastante mais forte, mais violento, e que, em tese, boa parcela da doutrina, inclusive, alega que ela sequer tem defesa. Mas não é bem assim que funciona. A execução tem defesa sim. É importante que a gente dê uma revisitada no processo de conhecimento para identificar o seguinte. A primeira coisa que a gente precisa se dar conta é o seguinte. Todo processo ele apresenta como defesa duas formas. A primeira é uma defesa que se estabelece com referência à forma. E a segunda é uma defesa que se estabelece com referência a mérito. Ou seja, no primeiro momento, quando eu estou falando ali na defesa de forma, eu não estou contando basicamente no enfrentamento de se a pretensão tem ou não razoabilidade, se a pretensão é ou não devida, enfim, se a pretensão merece ou não ser acolhida no seu julgamento de mérito, no seu julgamento final. O que eu estou dizendo na minha defesa de forma é tudo aquilo que está contido na condição do processo, nas formalidades processuais. Essa defesa de forma, ela é trabalhada lá nas minhas preliminares, ou seja, aonde eu vou enfrentar as condições fáticas do processo, técnicas do processo. E na defesa de mérito, não. Na defesa de mérito, eu vou para dentro da pretensão em si. Então, diz lá no artigo 337 do Código de Processo Civil, ainda falando tão somente na defesa de forma, incumbe ao réu, antes de discutir ao mérito alegar, inexistência de unidade de citação, incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa, existência de coisa julgada, existência de litispendência, existência de preempção, inépcia da petição inicial, conexão de ações, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, indevida concessão do benefício da assistência judicial gratuita ou falta de caução ou outra prestação que a lei exige como preliminar. O que eu estou dizendo aqui? Que eu preciso, antes de dizer se o direito é ou não devido, antes de dizer se eu vou ou não enfrentar a pretensão de fim, que eu preciso enfrentar a presença ou ausência de alguns requisitos. Por exemplo, não pode haver negativo, não pode haver litispendência, conexão, prescrição, decadência e por aí vai. Precisa estar presente capacidade, correção do valor da causa, entendeu? Então, coisas que precisam estar presentes. E isso eu vou discutir como? Vou discutir lá na minha defesa com referência à forma. Não entrei no mérito ainda. Essas defesas preliminares, elas ainda podem ser tidas como defesas que podem ser estabelecidas como peremptórias, ou podem ser defesas que estão traduzidas nas minhas preliminares como dilatórias. Bom, as minhas preliminares peremptórias são aquelas que levam necessariamente à extinção do processo. Por quê? Porque alegadas no meu processo, elas não têm como ser sanadas. Então, são aquelas condições do processo que não tem forma de eu corrigir. Então, por exemplo, quando eu estou diante de uma petição inepta, eu posso corrigir uma petição inepta? Eu não posso. Eu posso corrigir uma perempção? Eu não posso. Quando a litispendência, eu tenho como superar a litispendência? Não tem como. Existe coisa julgada? Pode o juiz enfrentar uma demanda que já tem uma prestação tutelar julgada em outro processo? Não. Existe uma convenção de arbitragem? Podem ser transpostas as decisões das convenções de arbitragem? Não. Então, todas essas preliminares peremptórias, acaso presentes no processo, levam necessariamente à extinção do processo. Elas são vícios insanáveis do processo. Já as minhas preliminares dilatórias são aquelas que dilatam o prazo no tempo e podem, por isso, ser corrigidas. Por exemplo, inexistência ou nulidade de citação. Professor, mas a inexistência ou nulidade de uma citação pode ser corrigida? Pode. Por exemplo, o réu pode comparecer voluntariamente ao processo e contestar. A presença ou o comparecimento do réu no processo
Não supera a ausência ou mácula do ato citatório? Supera. Então, corrigimos o vício e toca adiante o processo. Incompetência absoluta ou relativa. Vai levar à extinção do processo? Não vai. Vai fazer o declínio da competência para o juízo competente, mas o processo é possível tramitar. Incorreção do valor da causa. Corrige, toca a ação adiante. Conexão. Determina a remessa do processo para aquele que seja processo que vai analisar as duas pretensões. Então, são aquelas condições que, suplantadas e enfrentadas, elas permitem, corrigindo o vício, que o processo, então, tenha trâmite, portanto, não leva à extinção do processo, mas a necessária correção dos rumos dos atos processuais. Já se eu for enfrentar o mérito, eu novamente vou revisitar lá o meu processo de conhecimento para analisar o seguinte: na minha defesa de mérito, diz lá o artigo 341, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que tudo aquilo que vai para dentro do processo, afirmado por uma parte e não contestado pela outra, passa para dentro do processo como uma verdade. Uma verdade que poderá ser formal ou material, mas passa como uma verdade. Então, alegou no processo e não contestou, nós estamos ali diante de uma preclusão consumativa do ato de enfrentamento daquela alegação. Qual a consequência disso? Aquilo passa para dentro do processo como uma confissão com referência àquela matéria fática. É evidente que essa confissão é relativa, é evidente que essa confissão ela pode sucumbir no primeiro vendedor de picolé, com qualquer tese, qualquer prova contrária, mas ela já vai para dentro do processo, aquela versão fática alegada pelo réu e não pelo autor, e não contestada pelo réu, ela vai para dentro do processo como uma verdade posta lá dentro daquele processo. Salvo se, inciso 1º, não for admissível a seu respeito a confissão. 2. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. 3. Se estiver em contradição com a defesa, considerará de seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado ativo ou ao curador especial. Então, lá no primeiro momento eu falei das minhas preliminares, aqui eu falei agora do meu mérito. Estabeleci toda a minha lógica de defesa lá, portanto. Postas estas premissas que eu trago do meu processo de conhecimento, eu vou falar agora da minha defesa no processo de execução. Bom, o primeiro momento é o seguinte: eu posso discutir mérito no meu processo de execução? Não, eu não tenho defesa, eu não tenho contestação no meu processo de execução. A única hipótese que eu tenho de fazer defesa no meu processo de execução é se eu, porventura, for enfrentar forma do meu processo. E para isso eu tenho uma construção doutrinária e jurisprudencial chamada exceção de pré-executividade, em que eu vou dizer que não estão preenchidas as formas preliminares do processo, não existe título líquido certo e determinado, o autor não é titular do crédito, o réu não é titular da demanda executória, portanto, aleguei a ausência de requisito de construção válida e regular do processo, estou trabalhando com referência à forma, não entrei no mérito, estou falando de forma. E esta defesa no processo de execução se faz através de algo chamado exceção de pré-executividade, que jurisprudencialmente os tribunais vêm entendendo que é toda aquela impugnação ao rito processual através do qual o juiz poderia inclusive fulminar a pretensão executória porque poderia conhecer a alegação de ofício. Então, se ela é passível de alegação por ofício e não o fazendo o juiz, o réu, citado no processo de execução, pode testar exceção de pré-executividade dizendo existe vício de forma no processo de execução. Então, lá eu vou fazer a minha defesa com referência tão somente à forma do processo. Cuidado quando vocês, porventura, se socorrerem dos manuais, porque os manuais são os erros e deseros de dizer que no processo de execução não tem defesa. Tem sim, com referência à forma tem defesa. Se eu quiser enfrentar o mérito, a defesa se dá através de uma ação autônoma, que é um processo de conhecimento específico conhecido como embargos. E os embargos, eles tanto podem ser conhecidos como embargos de terceiros, que é a ação que todo aquele que não é parte na relação jurídica material
tem contra si a constrição ou ameaça de constrição ao seu patrimônio, a responsabilização patrimonial de quem não é parte na relação de direito material. Então, todo aquele que, sendo terceiro a ação da relação jurídico-material que dá fundamento à pretensão executória, pode proteger o seu patrimônio, a sua pretensão, o seu status, através de uma intervenção no processo chamada embargos de terceiros. Então, isso é uma maneira através do qual o terceiro, que não é parte no processo de execução, defende a sua posição jurídica frente a uma pretensão de imputação de responsabilidade. Por exemplo, penhora incidente sobre patrimônio comum de um casal. Como é que a cônjuge meeira ou o cônjuge meeiro vai defender a sua participação, a sua ameação no patrimônio? Ela não é parte na ação de execução. Salvo se, obviamente, comprovar que em benefício da entidade familiar reverteu o fruto da pretensão, do mérito da pretensão de crédito. Fora isso, o marido ou a mulher, ou o companheiro ou a companheira, não são parte do processo de execução. Como defendem a sua posição patrimonial? Através de embargos terceiros, porque terceiros são na relação jurídica material. Se terceiros são, a sua defesa se dá por embargos de terceiros. Basicamente, o terceiro juridicamente interessado em defender o seu direito em vias de ou atingir o direito que já foi atingido, ou proteger o seu direito que já foi atingido, ou em vias de ser atingido, interpõe um processo incidental de embargos, uma vez que ele é estranho à relação jurídica obrigacional que dá origem à consequência da responsabilização patrimonial. Tá certo? Então, esta é a primeira fase que a gente vai enfrentar a possibilidade de defesa de alguém no processo de execução. A segunda, embargos à penhora, que é uma construção tida lá do antigo Código de Processo Civil e que a doutrina ainda trata quando basicamente a parte executada está suscitando a questão da impenhorabilidade ou vício da constrição. Não está falando a respeito do crédito, mas dizendo que a garantia ou a responsabilização não podem ser trabalhadas através daquele meio. Então, nós estaríamos, por exemplo, nos utilizando de embargos à penhora se nós, porventura, fôssemos suscitar tão somente a impenhorabilidade de um bem de família. Tá certo? Então, lá no artigo 917, parágrafo 1º do CPC, diz assim: a incorreção da penhora ou avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 dias contado da ciência do ato. O que faz o legislador de 2015? Ele afasta a hipótese de embargos à penhora para dizer tão somente que aquilo que a doutrina ainda nos imponta como causa de embargos à penhora, hoje se trata tão somente como uma mera petição nos autos. Então, ainda que a gente encontre dentro da doutrina uma hipótese de defesa do executado como embargos à penhora, tecnicamente não se trata mais de embargos à penhora, mas sim de uma simples petição através do qual aquele que tem contra si indevida constrição patrimonial deverá suscitar, óbvio que aquele que tiver contra si estiver participando da relação jurídica obrigacional. Então não é o terceiro, mas sim o devedor. Mas que tem imóvel seu penhorado, patrimônio seu penhorado, ao contrário de que diz a norma material. Penhorou a casa, lei do bem de família não permite. Penhorou lá os seus créditos salariais, a lei não permite. Penhorou lá seu objeto de trabalho, a lei não permite. Então, como é que ele faz isso? Ele faz uma mera petição ao juiz da Constituição, diz: olha, doutor, o senhor mandou penhorar o meu salário que não pode ser penhorado. O senhor mandou penhorar a minha poupança, tem abaixo de 40 salários mínimos, não pode ser penhorado. O senhor penhorou o meu computador ou o meu material de trabalho, não pode ser penhorado. Então, uma mera petição, com base no artigo 917, parágrafo 1º do CPC, vai imputar, vai falar da incorreção dessa penhora ou da errônea avaliação. Aquilo que a gente antigamente fazia pelos embargos à penhora, que hoje não existem mais, muito embora boa parcela da doutrina ainda fale que a defesa com referência à penhora se dê através de embargos à penhora. E nós temos então, e para além desta discussão meramente acadêmica, a defesa do devedor nas execuções fundadas em títulos extrajudiciais se dá através de embargos à execução, tão somente, que é uma ação autônoma com rito processual de um processo de conhecimento normal, que é distribuída por dependência e vinculada ao processo executório, que já tem, portanto, lá fixada a sua competência processual e que destina ao devedor para que ele possa estabelecer toda a defesa que ele tenha e onde se estabelecerá toda a resistência à pretensão executória, portanto. Então, ali ele vai fazer, eventualmente,
o enfrentamento das suas preliminares, acaso ele não tenha lançado mão da exceção de preceptividade, e vai também fazer a defesa do mérito, no que ele vai se contrapor à pretensão executória, portanto, através dos nossos embargos de execução. Portanto, assim, terceiro que não é réu no processo de execução, se defende através do quê? Quando tem patrimônio de seu constrito, embargo de terceiros. E o réu que se defende no processo de execução, o executado, qual é a maneira dele se defender? Embargos de execução. Basicamente é isso que a gente tem. Os embargos de execução são, portanto, um processo autônomo, que é incidental, que tem ampla liberdade de defesa, com contraditório pleno, admite todo tipo de prova, e somente após a devida diluição, será possível produzir uma sentença que interferirá diretamente no processo de execução, ou extinguindo esse processo de execução, ou modificando e adaptando as decisões, ou até determinando a continuidade desse processo de execução, porque a tese de embargos não foi acolhida, portanto. Tá certo? Então, é um processo que corre paralelo ao processo de execução, e a sua interposição poderá ou não sustar o processo de execução, dependendo do caso concreto. Sua competência é absoluta, tá certo? É o que dispõe lá no artigo 914, parágrafo 2º do CPC, quando refere o juiz a penhora. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos ao juiz deprecante, que é aquela questão que execução por carta, distribui lá, carta precatória, distribui lá no juiz deprecado, e o juiz deprecado recebe, portanto, manda a carta já com os embargos, portanto. Fora isso, os embargos serão testados no juízo onde tramita a execução, no juiz da execução, que é quem tem competência para julgá-los, portanto. Literalidade 914, parágrafo 2º do CPC. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juiz deprecante ou no juiz deprecado, mas a competência para julgá-los é sempre do juiz deprecante, salvo se versar unicamente sobre vício ou defesa da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuados no juiz deprecado, portanto. Tá? Os embargos devem ser opostos ou testados no prazo de 15 dias, na forma do artigo 231 do CPC. Vamos lá, artigo 915, os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contados conforme disposto no artigo 231. Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir do juntado do respectivo comprovante de citação, salvo no caso de cônjuges ou companheiros, que será contado da juntada do último. Prestem atenção. Na citação do processo de conhecimento, em que houverem vários réus, ou seja, litis consórcio passivo, o prazo para contestação começa a fluir da juntada do último mandato citatório. Perfeito? Nos embargos de execução, essa regra não se apresenta. Os prazos são independentes. Quando houver mais de um executado, litis consórcio, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante de citação. Citou, juntou no processo, conta o prazo. Ah, mas o fulaninho não foi citado. Não importa, o teu já tem influência. Tá? Nas ações de execução por carta, o prazo para embargo será contado da juntada na carta, da certificação de citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens. Da juntada, nos autos de origem, do comunicado de que trata parte deste artigo, ou não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso 1º deste parágrafo. A relação de prazo para oferecimento de embargos de execução não se aplica no artigo 229, não dobra prazo. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou ordem, a realização da citação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante, porque ali, portanto, conta-se o prazo. E ali eu vou fazer a transcrição, tão somente do artigo 231, o qual eu vou te convidar a ir lá no CPC, no 231, para verificar a contagem do início dos prazos, porque essa é a regra geral aplicada a todo o processo de conhecimento e a gente vai utilizar também aqui no processo de execução. É digno de nota, que eu chamo a atenção de vocês aqui, ó. Não se aplica no processo de conhecimento a dobra do prazo do 229 do CPC. Não se aplica a regra do 231 parágrafo 1º do CPC, visto que os prazos são independentes, exceto quando se tratar de consórcios cônjuges ou companheiros, artigo 915 parágrafo 1º do CPC. Anotem isso que é muito importante, tá? Citado, o devedor pode pagar a dívida, o que nós conhecemos por remissão. Remissão com C cedilha, porque a remissão com 2 S é a ordem de direito material, perdão da dívida. Remissão com C cedilha, cumprimento do mandato citatório. Então ele pode, citado, pagar a dívida. Pega a guia, vai lá e paga
citado para entregar o bem, entrega, enfim, remiu, cumpriu a ordem judicial que está contida, emanada no ato citatório. Segunda hipótese, pode pedir o parcelamento. Sim, artigo 916 do CPC. Pede o parcelamento, deposita 30% do valor da dívida e o saldo em até 6 parcelas devidamente corrigidas. Ou ele pode, na terceira hipótese de conduta, testar embargos pela regra do 917 do CPC. Tá? Então, quando eu falava ali do pedir parcelamento, vocês vão dar uma lida no 916, que diz basicamente o seguinte: no prazo de embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovado depósito de 30% do valor da execução, acrescido de custos honorários do advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Então, o exequente será intimado para manifestar seu preenchimento do pressuposto caput, o juiz deferirá o requerimento em até 5 dias. E aí, uma mera leitura do artigo 916 para vocês entenderem como é que funciona este pedido de parcelamento que está contido dentro da norma processual como forma de resolver a obrigação, portanto. Testando embargos, né? Não quis pagar a dívida, não pedi parcelamento, bom, vou me defender. Artigo 917 CPC. De maneira específica, pode o devedor alegar: primeiro, inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. 2, penhora incorreta ou avaliação errônea. 3, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. 4, retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos em que a execução para a entrega de coisa certa. E 5, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, portanto. E de maneira genérica, pode o devedor alegar qualquer matéria que lhe seja lícito exigir como defesa em processo de conhecimento. Então vejam que no artigo 917 ele pode utilizar de maneira específica de 5 argumentos, e de maneira genérica ele pode alegar qualquer matéria que seria alvo do mérito lá na minha defesa no processo de conhecimento, portanto. Tá? É importante recordar que, apesar do devedor estar se defendendo de uma pretensão do credor, estabelece sua defesa através de um processo autônomo, e por isso a regra de distribuição da prova leva em consideração que o devedor é autor da pretensão desconstitutiva da dívida ou da constituição negativa, e assim observa-se a distribuição da carga probatória prevista no artigo 377. O autor, no caso embargante, tem o dever de provar o fato constitutivo do seu direito, portanto. Tá? Retomando, ante a amplitude do artigo 917.6, é possível perceber que nós temos uma amplitude cognitiva do juiz para receber qualquer tese de defesa, comum nos processos ordinários. E essa cognição deve ser exauriente, o que quer dizer que as provas serão necessárias à formação do juízo decisório, ao convencimento, não bastando a mera verossimilhança da alegação. Portanto, o juiz ele não pode impedir a produção de prova e deverá se municiar de toda e qualquer prova que seja necessária para que ele forme o seu convencimento. O que faz possível discutir em sede de embargos questões ligadas à existência, constituição e extinção da dívida e qualquer tema relacionado à admissão ou não da execução, constituição válida regular de processo executório e questões processuais próprios da execução, portanto. Como é que se processa os embargos? É distribuído por dependência ao juízo prevento, onde já tramita a execução. Regra: segue o rito de regime de custas e isenção segundo os procedimentos ordinários. A inicial dos embargos segue a regra e os regramentos e os requisitos do artigo 319 do CPC. O valor da causa é o valor da execução, é o valor econômico que eu estou discutindo. Não há requerimento de citação, mas de intimação do embargado para querendo impugnar os embargos, portanto. Se o fundamento dos embargos for excesso de execução, a inicial dos embargos deve apresentar a memória discriminativa do valor que entende devido. Regra do 917, parágrafo 3º do CPC. Em processo físico, a petição de embargos deve trazer todos os documentos necessários, inclusive do processo de execução. Nos eletrônicos, não, mas meramente referenciado. Tá? Efeito suspensivo que eu falei para vocês. É possível? É. Em regra, não há efeito suspensivo aos embargos. Uma vez testados, o processo de execução continua em andamento, em razão de que o processamento da execução segue seu rito ordinário até termos finais. Ocorre que isso pode levar à constrição patrimonial, à expropriação, e pode tornar irreversíveis as consequências desta expropriação, mesmo acolhidos embargos, lesando inclusive terceiros, que são adquirentes e os rematantes. E nessas hipóteses, então, o artigo 919 pode, a requerimento da parte, conceder efeitos suspensivos e embargos para determinar a suspensão dos atos do processo executório, desde que concretizada a penhora. Penhorou, está garantido o juízo, suspende a execução. Vamos discutir o que está se discutindo nos embargos. Mas a garantia da penhora está lá feita e o processo executório fica parado. Os efeitos suspensivos podem ser postulados no inicial dos embargos ou a qualquer momento dentro dos próprios embargos.
A decisão que defere ou não suspensão é interlocutória, e se interlocutória, vocês estão carecas de saber que de toda decisão interlocutória, o recurso que cabe é agravo de instrumento, que pode ter agregado ou revogado efeito suspensivo pelo tribunal. Se os embargos forem parciais, os efeitos suspensivos também serão parciais. E sobre a parte controvertida, segue-se a decisão pelo que não houver controvérsia. O efeito suspensivo é para suspender os atos de expropriação, mas podem ocorrer os demais atos executórios, como por exemplo a avaliação. Ocorre que também nós estamos diante, uma vez que testados embargos, que possam ocorrer, né, a rejeição, o indeferimento da inicial, 918 CPC. O juiz rejeitará liminarmente os embargos quando intempestivos, nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar de pedido, quando eles forem manifestamente protelatórios. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios, portanto. A defesa do devedor se dá por uma ação autônoma, né, que pode ou não suspender o rito do processo executório, pode ou não ter conexão e pode ou não estabelecer rediscussão após o julgamento de improcedência dos embargos. Né? Quais são as peculiaridades que eu gostaria de deixar para vocês, por exemplo, aqui para que vocês pensem? Na execução de alimentos pelo rito de constrição, os embargos de execução sempre a defesa da execução quando o título for extrajudicial. Caso contrário, a defesa na execução de alimentos será por impugnação. Na execução contra a fazenda pública, a mesma se defende através de embargos de execução, que segue pela sistemática prevista no CPC. Como os embargos possuem natureza de ação de conhecimento, a possibilidade de defesa é ampla, podendo alegar quaisquer matérias do 917 do CPC. Ainda em peculiaridades, a defesa da fazenda pública se faz sem constrição patrimonial. Os bens públicos são impenhoráveis e não há necessidade de sua penhora, portanto. Julgados procedentes os embargos da fazenda pública, a pretensão do crédito é desconstituída ou se parcial a debitada da decisão. Julgados improcedentes, a gente vai, obviamente, formar, então, o precatório pela regra do artigo 100 da Constituição Federal. Tá bem? Gente, então assim, ó, prestem atenção, porque a defesa no processo de execução é uma defesa que requer alguma atenção, é uma defesa que nos traz alguma preocupação e é uma defesa que nos quer e nos traz alguma atenção a mais no processo. Tá bem? Valeu, gente. Até semana que vem. Boa semana. Se cuidem.